Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Confia sempre, música de Carla Bevilacqua, inspirada na mensagem Confia Sempre, de Meimei Chico Xavier. Uma boa noite, meus irmãos. A página de hoje é referente ao livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Auxílio eficiente.
e abrindo a sua boca, os ensinava. Disse Mateus em capítulo 5, versículo 2. O homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não o aborreçam. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares, facilmente exploráveis. E a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. A política inferior converte-a em joguete de manobra comum. O comércio desleal nela procura o filão de lucros exorbitantes. O intelectualismo vaidoso envolve-a nas expansões do pedantismo, que lhe é peculiar. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo pelas necessidades espirituais que lhe caracterizam os movimentos e atitudes. Raríssimos são os homens que a ajudam a escalar o monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente. Observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos o perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite-lhe o exemplo. Ajude os irmãos mais próximos a dignificar a vida e a edificar pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Muita paz, meus irmãos. Pai de infinita bondade e justiça, amado Mestre Jesus, Espíritos de luz que auxiliam nos trabalhos desta casa, nossos guias amigos, rogamos vossos amparos em mais um momento de estudo, para que nossas mentes possam se abrir e captar todo o aprendizado dessa belíssima doutrina de amor, para assim colocarmos em prática no nosso dia a dia a melhor forma de tratar o outro. Sabemos que a nossa maior luta travamos conosco mesmo, e por essa razão, Mestre, lhe pedimos, aumente a nossa fé, pois caminhando contigo, Senhor, nosso fardo fica mais leve e temos mais força na jornada. E assim, consciente dos vossos ensinamentos e orientados por essa doutrina espírita consoladora, possamos abrir nossos horizontes e enxergarmos além das dores, pois reconhecemos que estamos em boas mãos e por isso agradecemos por todas as provas, tristezas e alegrias, por tudo, Senhor, lhes damos graças. E assim, mesmo diante de toda a realidade ainda difícil para nós, não esmoreçamos. Pedimos, penetre em nossos corações para sentirmos a Tua presença em nossa vida. Rogamos, Senhor, pelo nosso país, por nossos governantes, por todos aqueles que no mundo estejam em dificuldades, que tenhamos a fé e a esperança renovadas. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Tamir, sou da Oficina de Estudos da Arte Espírita e vou hoje conversar com vocês um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o item
Fazer o Bem Sem Ostentação, lá no capítulo 13. Mas antes da gente começar, né, propriamente dito, eu queria muito agradecer a confiança de vocês aí do Centro Espírita Isaac Lima, e da região, né, de Campo Grande como um todo, por todo o carinho aí que vocês sempre demonstram com a gente. Esse ano foi um ano diferente, né? A gente não conseguiu estar junto presencialmente, fisicamente. É um ano bem complicado, né, da gente conseguir se reunir, influenciando diretamente em todas as nossas atividades, né, como espíritas, como divulgadores da doutrina espírita. E aí a gente vai arrumando, né, essas novas formas de fazer. E aí eu queria muito agradecer, né, a confiança de vocês daí, da gente poder realizar esse trabalho mesmo à distância. E na esperança aí de que a gente consiga, nesse ano de 2021, voltar aí à nossa normalidade, às nossas atividades presenciais, aos nossos abraços, ao nosso calor, né? Que a gente também precisa muito, que a gente sente falta muito, né? Dessas pequenas coisas, né? Mas vamos lá para a gente conversar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando a gente pensa nessa ideia, né, do fazer o bem sem ostentação, algumas posturas elas se remontam a nós, né? Lá o Evangelho fala pra gente na questão da modéstia, da humildade, do agir sem propaganda, ocultar a mão que dá é mais meritório. Essa falta de ostentação é uma marca incontestável de grande superioridade moral, né? Ali ia falar, inclusive, da gente, sempre que estiver dando esmola, né, que é o termo que o Evangelho se utiliza, com compaixão, né, não é só a esmola por dar, né, a gente precisa ter essa compaixão por quem está necessitando ali, precisando dessa nossa ajuda, mas ela deve ser manifestada sigilosamente. E a gente fica se perguntando assim, mas por que a gente precisa efetivamente fazer o bem e não ostentar? Longe de querer ter a solução dos problemas, né, de querer apresentar uma única solução para os problemas, mas a gente pode pensar sobre alguns pontos, sobre algumas coisas que são importantes nesse momento, né? Quando a gente pensa nos trabalhos que as nossas casas espíritas fazem, de entrega de comida, entrega de cesta básica, alimentação na hora, vestuário, coisas assim, né? Algumas têm um dia específico para isso, outras vão fazendo ao longo da semana, cada uma dentro das suas possibilidades. Aí a gente fica pensando assim, o rapaz vai lá, aquela família vai lá e precisa de alimento, a gente entrega a cesta básica. Aí ele leva a cesta básica para casa, leva algumas roupas para ele, para a esposa, para os filhos, que vivem numa situação complicada, né, de uma situação de grande necessidade. Por aqueles períodos, por aquele mês, por aquela semana, quinzena, o tempo que as coisas durarem, ele vai se sentir saciado, vai se sentir tudo isso. Mas quando a gente pensa nesse trabalho, a gente não pode pensar só nisso, só no bem. A gente sabe que isso é muito importante, a gente não tira a importância disso, a gente sabe muito bem da diferença que faz a gente ter um espaço para dormir, alimentação, roupa para vestir, tudo isso, né? A gente sabe da importância que isso tem, porque a gente desfruta disso da maneira que a gente pode, então a gente entende também que isso é importante para a gente se estabelecer, para nos dar segurança, para nos dar autonomia, um monte dessas coisas todas aí. Só que quando a gente está fazendo isso, a gente como espírita, né, que é a área que a gente atua, a gente precisa entender que mais importante do que isso é a relação que se estabelece. Então, por exemplo, quando uma pessoa procura a nossa casa espírita em busca de algum complemento material, precisa para alguma necessidade material, né, suprir alguma necessidade material, e a gente tem possibilidade de suprir essa necessidade,
mais do que suprir a necessidade, é a gente entender a relação que vai se estabelecer dali. E nós temos, né, a obrigação de procurar estabelecer essa relação da melhor maneira possível, por estarmos representando uma doutrina, por estarmos representando Jesus, por estarmos representando uma casa, uma instituição séria. E quando a gente pensa em estabelecer essa relação, a gente não consegue estabelecer uma relação boa se ela já começar na hierarquia, né? Uma hierarquia exclusivamente moral, né? Ou melhor, uma hierarquia que não é a hierarquia moral, desculpa. É uma hierarquia em que eu estou numa posição de doador, você está na posição de recebedor. E quando a gente estabelece a relação assim, já começa assim, dificilmente essa relação ela consegue alcançar outros espaços. Então a gente dificilmente consegue entrar na vida dessas pessoas. E aí quando a gente fala, né, eu comecei falando desse exemplo das pessoas que vêm buscar as casas espíritas, que estão com um pouquinho de necessidade, que estão precisando suprir suas necessidades materiais, mas a gente pode jogar também isso para a nossa vida do dia a dia. Né? Então na nossa relação profissional, por exemplo, como é que eu me comporto quando eu sou o detentor da informação ou quando determinada atividade depende de mim? Será que eu estou disposto a que essa relação que vai se estabelecer a partir daí seja uma relação sadia, uma relação legal, uma relação de amizade? Ou eu estou achando que a relação profissional ela pode passar por isso e a gente precisa agir e fazer uma relação de qualquer jeito, do jeito que nossa relação profissional é única e a gente age assim mesmo? Por que eu estou falando disso, né? Dessa relação, tanto na nossa atividade religiosa como na nossa atividade profissional? Porque a ostentação, né, esse sentimento que gera na gente quando a gente está fazendo o bem, quando a gente está fazendo alguma coisa, né, não só o bem, né, mas a gente às vezes se sente melhor, se sente mais útil. Normalmente esse sentimento atrapalha a gente estabelecer relação, porque a gente começa a olhar para os outros como se os outros fossem menores do que nós. E a gente olha para a gente como se a gente fosse maior do que os outros. E aí está o início dos problemas, para a gente estabelecer qualquer relação com as pessoas. Quando a gente lê lá no Evangelho para a gente fazer o bem sem ostentação, muito do que a gente precisa entender é que a gente está entrando em uma relação estabelecida pela caridade e a gente precisa entrar nessa relação num patamar igual a quem está recebendo a caridade. E aí a gente pensa assim, como é difícil a gente se igualar às pessoas, né? Porque a gente precisa fazer isso. Isso é um esforço, né? A lei de igualdade está aí, é lei, ótimo, mas a gente precisa entender que não é uma situação temporária, não é o fato da gente estar na posição de entregador de bens materiais que vai fazer com que a gente seja melhor. Não é isso. E mais do que a gente pensar que a gente é melhor ou não, essa atividade que a gente se dedica, né, esse retorno, essa união que a gente faz de doutrina espírita, de caridade, com entrega de bens materiais, ela precisa sempre extrapolar esse limite do material. Então, a gente precisa entender que a gente precisa estabelecer relações com essas pessoas. Então a gente vai fazer com que essas pessoas se tornem espíritas? Não. A gente vai conseguir fazer atendimentos com essas pessoas se elas estiverem passando por outras dificuldades que não sejam só materiais. A gente vai passar a ser uma referência positiva na vida dessas pessoas. Essas pessoas vão começar a entender que elas têm nome, têm endereço, elas têm importância para as atividades que a gente também precisa realizar. Então, essa troca de que as pessoas se sentem importantes, a gente também se sente importante, e a relação ela é estabelecida entre iguais, isso é que faz toda a diferença no momento em que a gente está fazendo a caridade. Quando a gente pensa em não ostentar, é muito para que a gente não extrapole esse limite de que a gente está
se sentindo um pouquinho melhor do que aquele que está recebendo. E quando a gente está na posição de quem recebe, porque a gente sempre que fala, né, de fazer o bem sem ostentação, a gente se coloca sempre na posição de quem está agindo, né, de quem está fazendo alguma coisa. Mas quando a gente está também na posição de quem recebe, a gente precisa muito avaliar a nossa postura, porque a gente também precisa ter a postura da humildade, ter a postura da modéstia, entender que aquilo ali é uma necessidade temporária, que a gente está recebendo sim algum benefício, alguma necessidade material que está sendo suprida em algum momento, mesmo que ela não seja material, mesmo que seja só uma outra necessidade espiritual, moral, alguma coisa que a gente está recebendo, e a gente também precisa exercitar isso, essa postura da gente conseguir receber esses benefícios e receber com um pensamento legal, com uma ideia legal, uma postura legal. Andando um pouquinho, né, caminhando um pouquinho, como é que é a caridade que é entendida por Jesus, né? Tem a questão 886, né, lá no Livro dos Espíritos. É bem interessante a gente refletir um pouquinho sobre ela, né? Os Espíritos falam pra gente assim, que caridade entendida por Jesus é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Olha aí por que eu estava falando desse critério da relação que é estabelecida, né? Porque se a gente for entender que a caridade ela é só o ato formal de entrega de coisa, não dá pra gente entender todo o trabalho que Jesus fez com a gente, pra gente, e todos esses espíritos que vieram com essa missão de fazer a gente compreender melhor como é que é essa vida de relação, né? Que era só isso, uma entrega de coisa. Né? A gente não precisaria nem entregar, né? A gente só colocaria e as pessoas pegariam. E aí tem todo um trabalho que a gente se preocupa em fazer, de saber nome, de identidade, de se identificar com as pessoas. E aí é interessante porque a gente, quando está nesse trabalho, e tem uma questão que eu acho bem interessante, assim, bem curiosa, é difícil da gente ter a verdadeira noção do que esse trabalho gera, né? Então aí às vezes a gente não tem muita referência, porque às vezes as famílias vão lá uma vez, tem aquelas famílias, aquelas pessoas que são fiéis, né, ficam fidelizadas e tal, mas às vezes aparece uma pessoa em determinado momento que precisa de determinada coisa que a gente nunca viu, e aí quem já trabalhou com essa atividade, né, nos centros espíritas, né, de pessoal que toma conta às vezes do bazar, das doações que recebe, dessas coisas assim, é engraçado porque a gente tem dia, a gente tem hora, a gente tem tudo organizadinho, né, e aí às vezes aparece uma pessoa pedindo alguma coisa, tem alguém que de repente está arrumando alguma coisinha na casa espírita, né, botando uma luz, consertando às vezes o fogão, alguma coisinha assim, limpando alguma coisa. Aí a pessoa aparece lá e fala, poxa, tem comida? Aí você olha e fala, eu acho que tem alguma coisa na geladeira, né? Que a gente chama de casa espírita porque é muita estrutura da nossa casa, né? É interessante isso. E aí a gente, fora do dia, sem conhecer a pessoa, a gente abre a porta da casa, a pessoa às vezes entra, a gente consegue alguns bens, alguns itens, entrega para essa pessoa vai embora e a gente nunca mais encontra essa pessoa. Aí a gente pode se perguntar assim, que relação que foi estabelecida aí? A pessoa foi lá uma vez. Ela foi lá uma vez, mas aí a gente se pergunta, né? Quem é esse espírito? Será que esse espírito foi lá pela primeira vez? Será que esse espírito foi lá buscando só as atividades materiais do nosso lar? E imagina se a gente está fazendo isso, entregando essa cesta, essa comida, vestuário, os itens materiais aí que a gente sabe elencar. Imagina se a gente está fazendo isso dessa maneira grosseira, se colocando acima, sem o objetivo da gente ser benevolente mesmo, né, ser bondoso, fazendo isso de qualquer forma,
para qualquer item, para qualquer atividade. Imagina, como é que essa pessoa se sentiria? Ela não se sentiria um cidadão, ela não se sentiria um ser humano, provavelmente. Que normalmente, pouco que a gente conversa com esses nossos companheiros, né, que não tem um lar um lar fixo para retorno, não se sentiria ser humano, né? Não se sentiria acolhido, não se sentiria importante. E aí, quando a gente recebe, como é o padrão das nossas casas espíritas, né, com carinho, com atenção, olhando no olho, perguntando o que está precisando, se é só daquilo, se precisa de mais alguma coisa, a gente tem isso dentro da gente, que às vezes a gente nem percebe, né? Porque às vezes a nossa avaliação ela é muito rígida. Aí quando a gente faz esse atendimento com carinho, colocando a pessoa no devido lugar que ela tem que estar, né, de importância para a sociedade, e essa pessoa nunca mais volta, às vezes era só aquilo que ela estava precisando para ter o impulso de novo. E a gente precisa tomar cuidado, né, nessa nossa ostentação, em que às vezes também a gente faz sem perceber, porque a gente tem um pouco de dificuldade de avaliar no momento, né, o que a gente está fazendo. A gente precisa entender que a gente não está fazendo a gente está fazendo com que aquela pessoa que está recebendo, ela cresça. E nem por isso a gente está se diminuindo. Mesmo que a gente estivesse se diminuindo, é legal a gente lembrar das palavras de João Batista, quando ele recebe Jesus, né? Ele fala que é preciso que eu diminua para que ele cresça. E em alguns momentos a gente precisa passar por isso. Em alguns momentos a gente precisa diminuir para que quem está junto com a gente possa crescer. E aí quando a gente fala de fazer o bem sem ostentação, de ser modesto, de ser humilde, é para isso, para fazer com que essas pessoas possam crescer. E para muitas das vezes, para elas crescerem, a gente precisa diminuir. Só que por que eu estou falando que a gente não necessariamente vai estar diminuído, né? Porque quando a gente consegue realizar essas atividades dessa forma, e lá o Evangelho segundo o Espiritismo fala, né, traz isso para a gente, ele fala que isso é uma incontestável marca de superioridade moral. Essa superioridade moral não é superioridade moral com os outros, quem está nessa relação estabelecida não, tá? Essa superioridade moral é que a gente está adquirindo, a gente está dando saltos. Então a gente está aqui nesse nível aqui de moralidade. Quando a gente consegue fazer o bem sem ostentação, criar essa relação da maneira correta, a gente dá um salto de moralidade. E é a nossa busca, né? Então quando a gente pensa no fazer o bem sem ostentação, a gente pensa assim que a gente está de repente se diminuindo para determinado momento poder dar um salto maior. E esse é o nosso objetivo, é esse crescimento, né? A busca desse crescimento. Mas aí, avançando um pouquinho, a gente faz muita confusão entre caridade e esmola, né? É interessante a gente refletir um pouquinho sobre isso, porque a esmola, ela dá um alívio inicial, né? Mas às vezes ela é um pouquinho humilhante, tanto para quem dá como para quem recebe, né? Às vezes a gente fica constrangido de fazer a doação, às vezes a gente constrange a pessoa que está recebendo a doação. E a caridade, olha só que interessante, né? A caridade ela liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. E olha que legal isso, né? Ela se disfarça de tantos modos que a gente acha que fazer caridade é dar. Né? Então quando a gente procura, estou aqui esse tempo todo falando para vocês sobre caridade, a gente está sempre falando sobre dar cesta, dar comida, dar roupa, né? Por quê? Porque esse é o disfarce da caridade. A caridade especificamente, ela é a relação que se estabelece com esse início. A gente precisa de alguma coisa para iniciar as relações com o mundo, com as pessoas, com a sociedade como um todo. E a gente não consegue, a gente não tem tempo, a gente não tem atividade para isso. Então algumas relações vão se estabelecendo nesses momentos em que a gente acha que fazer a caridade é dar o bem. Na verdade, a gente está fazendo a caridade quando a gente está conseguindo se ligar a essas pessoas, se relacionar com essas pessoas. Então Jesus fala, né, que sempre que a gente faz o bem a um,
daqueles que o seguem, as crianças, às viúvas, aos idosos, que a gente está fazendo bem a ele e ao Pai, é um pouco isso que ele está falando para nós. Quando a gente consegue acolher, quando a gente consegue abrigar essas pessoas que estão passando por necessidade, a gente está chegando mais pertinho de Jesus, chegando mais pertinho de Deus, com essa nossa atividade. Lá no Livro dos Espíritos, né, na questão 888, os Espíritos falam para a gente assim, né, que condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. E uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Isso é nosso objetivo, né, como vida. Né? A gente precisa entender que a gente tem essa obrigatoriedade de se responsabilizar pela vida dos outros, sim. E para fazer isso, a gente não pode fazer com que a pessoa se sinta humilhada, diminuída. A gente tem que encontrar a forma de fazer isso e ainda assim essa pessoa se sentir importante, como uma parte importante da nossa sociedade. E aí a gente vai entender, né, que o que merece, tem que ser reprovado, na verdade, não é a esmola propriamente dita, né, mas é a maneira como ela é dada. A gente entende perfeitamente que não é só o dar, o doar, o entregar, é a gente conseguir se unir, né, a gente conseguir se misturar com o mundo que está aí fora, com todo mundo que está aí fora, né? Essa necessidade de se relacionar é nossa, é importante. E quando a gente já está disposto a abrir esse leque de relações, né, se relacionar com as pessoas além do nosso trabalho, da nossa família, a gente está dando um passo grande para o nosso melhoramento moral, para o nosso encontro, né, mais rápido com Jesus, com Deus. E o caminho que a gente hoje tem com essa porta de entrada, né, é essa porta de entrada da doação da matéria, né, que não é só uma doação de matéria, né, lógico. E aí a gente vai tirar mais um pedacinho lá do Livro dos Espíritos, né, na questão 888A, que os Espíritos falam pra gente assim, é muito bonito isso, né? Que a verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Então a caridade ela está na entrega e está na maneira como ela é praticada. Quando a gente se preocupa, né, tem esse zelo, esse carinho com o que a gente está fazendo, a gente está demonstrando o quanto que a gente ama essas pessoas. E às vezes a gente nem percebe isso, né? Porque aí a gente vai lá e separa item por item, organizadinho, bonitinho, embala. Tem toda uma preocupação, né? Tem todo um trabalho de colocar carinho, de colocar amor naquilo que a gente está fazendo, que às vezes a gente deixa passar e às vezes a gente acha até que não tem importância. Mas todos esses atos, esses pequenos atos, eles são atos que demonstram o amor que a gente tem por esses seres humanos que chegam até nós, por esses irmãos que chegam até nós. E aí a gente sabe, né, que esse amor é que atrai, né? Então quando a gente está exalando esse amor, a gente está atraindo um monte de pessoas que estão vibrando nessa mesma sintonia. E quando eu falo um monte de pessoas, nós espíritas entendemos que não é um monte de pessoas encarnadas, né? É um monte de pessoas desencarnadas também. E aí a gente começa a sentir, né, um ambiente diferente, a sentir a nossa vida um pouco diferente, o nosso sono é um pouco mais tranquilo, a gente começa a ter experiências diferentes, a gente tem oportunidades diferentes, a nossa vida efetivamente muda, porque a nossa energia muda, nosso foco muda. A gente aprende, nesse pequeno serviço que a gente faz, a colocar amor naquilo que a gente está fazendo. E a gente consegue transformar todo esse amor, materializar esse amor
numa coisa que a gente vai entregar. Está ali impregnado com isso. Tem uma passagem bem interessante, né, do Chico, que uma amiga foi visitá-lo lá, né, em Uberaba, e quando ela entrou, ela olhou assim, um monte de caixa de presente, num quarto assim, cheio de presente, tudo embaladinho, né, tudo presinho. E aí ela olhou assim e falou, nossa, mas ingrato, né, recebeu um monte de presente e nem abriu. E aí eles passaram o dia, reuniões, estudos e tal, né, naquele jeitinho, e de noite lá, debaixo da árvore, aquelas reuniões mais íntimas com o Chico, em algum momento essa conversa surgiu, alguém perguntou, mas Chico, o que são aqueles presentes todos lá naquela sala? Ah, meu filho, esses presentes são presentes que eu recebo pelo trabalho que eu realizo. E aí ele me perguntou assim, mas você não abre, você não vê? E aí ele fala assim, o bem que o presente tinha que fazer para mim, ele já fez na hora em que a pessoa dedicou um tempinho para me agradar. Então eu não preciso saber o que está ali dentro. O que está ali dentro, depois de um tempo, a gente separa e entrega para pessoas necessitadas, dentro daquele trabalho que eles já fazem há muito tempo. Então o bem que tinha que fazer para mim já fez. E olha só a consciência desse espírito, né? O bem, e é isso, o principal do fazer o bem é a gente entender exatamente o que a gente tem para dar. E o que ele tinha para dar era isso. Esse era o ponto, né, que a gente queria conversar um pouquinho, né, sobre isso, nesse tempinho que a gente tem para falar um pouquinho sobre o Evangelho, um pouquinho, bem rapidinho, interessante isso, e que a gente consiga estabelecer bem as nossas relações, né, em cima desse critério, dessa forma que a gente encontrou de fazer, que é doar, né, mas que a gente entenda também que mais do que a gente doar o bem, é a gente se doar para essa atividade acontecer, né? E aí a gente precisa também entender o quanto que a gente faz, o quanto que a gente contribui com as atividades, dando apoio, dando o nosso melhor, orando para que essa atividade possa permanecer, fazer exatamente o máximo que a gente pode fazer. Isso não quer dizer que a gente tenha que extrapolar o limite das nossas forças, a gente entender o espaço que a gente está, o que a gente pode fazer, as nossas limitações, tudo isso a gente está contribuindo para que essa energia de amor, né, esse amor trabalhado com essa atividade, né, da doação, com que ela possa, com essa energia possa estar sendo sempre revitalizada, realimentada. Esse é que é o principal, né? E essa questão da ostentação, e aí é curioso, né, a gente pensar nisso, né, no momento que a gente precisa bastante, né, das tecnologias, né, em que o mundo está aí para justamente ostentar, né? Então o mundo muito traz para a gente, né, essa ideia de que o ter é mais importante do que o ser, de que tudo isso que a gente possui, a gente precisa possuir as coisas para se sentir importante, né? E o quanto que a gente também precisa lutar contra isso, né? Se posicionar contra isso, não adotar essa mesma postura, né? Não alimentar esse viés que o mundo toma, né, aí fora, de colocar as coisas materiais na frente das nossas relações, né, do que é moral, do que é espiritual. E para a gente fazer isso, o primeiro ponto, né, que eu penso é a gente conseguir não estar cheio desse sentimento de ostentação, né? E a gente conseguir abandonar isso, né? Se livrar dessa ideia de que a gente precisa mostrar para todo mundo quem a gente é, que a gente precisa exibir para todo mundo que nós somos pessoas boas, que nós somos melhores, né? Essa ideia, né, que a gente tem de que o bem ele é tímido, a gente precisa desfazer. A gente se acostumou, né, a falar que porque o mal faz todo o estardalhaço e o bem ele é um pouquinho tímido. Não é bem isso, não. Hoje eu tenho pensado que a gente precisa melhorar
a nossa visão. Então, quando a gente fala, né, que o mal faz estardalhaço e o bem é tímido, é porque a gente ainda tem muito da visão do mal e pouco para a visão do bem. Então, aquela ideia, né, que Jesus fala para a gente que se os nossos olhos são trevas, a gente só vai ver trevas, eu acho que vai muito por aí. E muito do que eu entendo, né, com esse pedacinho do capítulo que a gente conversou hoje, é a gente conseguir efetivamente mudar a nossa visão para esse bem que está sendo feito aí pelo mundo. Que a gente não pode se iludir, não, gente. Tem muita coisa boa acontecendo que a gente não está vendo, que a gente não está sabendo, porque a gente ainda está buscando um pouquinho desse mal. E a gente não precisa da ostentação para fazer com que esse bem seja visto, seja lembrado. A gente precisa movimentar essa energia amorosa que a gente já movimenta. A gente não precisa se preocupar em divulgar isso. A gente precisa se preocupar em fazer, porque essa divulgação ela vai ser natural pelas energias, pelas pessoas que estão vindo. E, efetivamente, os interessados, os que estão vibrando nessa energia, eles vão chegar. Eles vão estar ali com a gente. E é isso que vai fazer com que o nosso mundo cresça, com que o nosso mundo melhore. Para a gente encerrar, tem uma frase de São Vicente de Paulo que eu acho muito oportuna, né? Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 888A. Ele fala assim para a gente, ó: sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso ao que vô-lo ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Que a gente consiga, a cada dia, a cada momento, encontrar essas misérias ocultas e dentro das nossas possibilidades a gente consiga ajudar essas pessoas, que a gente consiga tocar o coração dessas pessoas, como em algum momento alguém tocou o nosso ou irá tocar o nosso nessa nossa jornada. Novamente eu queria muito agradecer a confiança de todos vocês aí, sentindo falta, né? Esse ano não foi um ano igual porque a gente não pôde se encontrar fisicamente, e na esperança de que muita coisa boa aconteça nesse ano de 2021. Fiquem com Deus, um abraço e muito obrigado. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus Cristo, mestre, amigo de todas as horas, a espiritualidade amiga que aqui estiveram conosco em todo o tempo. Senhor, agradecemos estamos, Senhor, por essa oportunidade, mais essa oportunidade, de estarmos aqui, aprendendo mais um pouquinho dos seus ensinamentos, Senhor. Obrigado pelas nossas saúdes, pela oportunidade de estarmos aqui, todos nós aqui presentes, Senhor. Senhor, nos ampara, olhe por todos os nossos irmãos que precisem de sua ajuda, de seu conforto, da sua força, Senhor. Pois muitos estão perdendo suas forças, Senhor. Olhe pelos nossos irmãos idosos, nossos irmãos nos hospitais, Senhor. Nossos irmãos nas carceragens, Senhor. Nossos irmãos moradores de rua, Senhor. Ampara todos eles, Senhor. Nos ajude, esteja conosco, Senhor. Hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E graças a Jesus, que assim seja. Prezadas irmãs, prezados irmãos, ao final desta reunião, nós agradecemos a todos os que nos ouviram, agradecemos a todos os companheiros e companheiras que colaboraram para que essa reunião fosse feita. Agradecemos esta bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus, nosso Pai. Que possamos nos reencontrar na próxima semana
com alegria em nossos corações. Uma boa noite e um grande abraço. O amor em nós, Pedro Castelo. Veja que a luz outra vez brilhará, se você pretender e buscar. Deixe o amor brotar de você e envolver quem quer desistir. Tenha perdão no olhar, ouve no coração. O consolo na palavra, o trabalho nas mãos. Vivifica a canção os que não sabem que tudo passa, transforma-se, renova-se sempre. Volte o olhar pro futuro e verá que é possível uma vida melhor. Plante o bem em qualquer situação. No amanhã ele torna você. Tenha o perdão no olhar, ouve no coração. O consolo na palavra, o trabalho nas mãos. Vivifica a canção os que não sabem que tudo passa,